Seja bem-vindo ao Boteco do Ferreira. E a gente está chegando em julho, época de inverno aqui no Brasil, e nada melhor que a gente começar a tomar algumas cervejas que são feitas, pelo menos aqui no Brasil, para essa época de inverno. Então vou falar para vocês um pouquinho da história, um pouquinho das características da família Bock, então de todas as cervejas que estão dentro da Bock, e vou apresentar alguma delas aqui e vou provar uma delas. Bom, o primeiro estilo, né, dentro dessa família de cervejas Bock que eu vou falar para vocês é a Maibock ou a Helles Bock. Maibock porque normalmente elas são feitas em maio e ela pode ter o nome de Helles Bock porque normalmente essas cervejas desse estilo elas são mais claras, elas são assim bem douradas, elas podem ter de 6,3% até 7,4% de álcool, então já está dentro do estilo Bock, né? O estilo Bock é para ser um pouco mais alcoólico. Todos os maltes de base dessa cerveja, normalmente usa malte Pilsen, malte Pils, né, como eles chamam na Alemanha, malte Viena ou malte Munique. E essas cervejas, se você comparar com uma Traditional Bock, com uma cerveja Bock normal, elas são um pouquinho mais amargas, apesar de o lúpulo não ser tão presente. Bom, não adianta a gente falar de Traditional Bock e não lembrar da Kaiser Bock, que é muito famosa, pelo menos foi muito famosa aqui no Brasil. Para falar para vocês um pouco da Traditional Bock, eu trouxe a Baden-Baden Bock, que é uma Bock bem clássica, apesar da Baden-Baden ela é uma cervejaria que já faz cerveja há muito tempo, então com certeza as pessoas vão lembrar de uma cerveja, Bock, vou lembrar da Baden-Baden Bock também. E essa Traditional Bock, as Bocks normais, elas têm de 6 a 3% a 7,2% de álcool, e é mais ou menos um pouquinho disso que remete a elas por serem de inverno, porque elas têm uma graduação alcoólica um pouco mais pesada, além das cervejas Pilsen, por exemplo. E elas usam muito malte Munique e Viena. O malte Pilsen ele é usado, a maioria das receitas são usadas como malte base, mas é menos. Essas cervejas elas têm uma coloração um pouco mais escura. E o bacana é que elas são cervejas adocicadas e o que você sente de azedinho nelas não é tanto pelo lúpulo. A cerveja é muito maltada e você consegue sentir esse azedinho. É legal você tomar uma cerveja que é muito maltada e sentir um azedinho, e tomar uma cerveja muito maltada que tenha muito lúpulo e sentir o azedinho. É diferente esse azedo que vem do lúpulo e o azedinho que vem do malte. Então é uma cerveja muito interessante de você tomar, é bem adocicada, aftertaste também bem adocicado, mas é uma cerveja que é bem tradicional para o frio, e a Baden-Bock é um exemplo claro para você poder comprar e tomar uma Traditional Bock. Bom, para falar de Doppelbock, que a gente também pode chamar elas de Double Bock, trouxe aqui para vocês a Baden-Baden Celebration, a de inverno 2014. Não tem muito segredo quando a gente fala a gente pega algum estilo e insere o Double ou Imperial antes. Basicamente uma Double Bock é uma cerveja que ela é basicamente o dobro, ela leva mais insumos do que uma tradicional, por exemplo. No caso da Double Bock, ela chega a ser muito mais alcoólica que as cervejas normais, né? Apesar de ser uma cerveja Double, ela pode ter assim de 7 até 10% de álcool, então já são cervejas mais alcoólicas. Imagina se para uma cerveja de 10% de álcool não para um estilo que é considerado de entrada para as pessoas, não é uma cerveja, é um grau alcoólico bem alto, né? E essa cerveja aqui, como ela é muito maltada e vira o dobro de tudo, é interessante que essas cervejas aqui, você começa a sentir alguns aromas, alguns gostos diferentes das tradicionais. Elas levam um pouquinho de malte torrado, então às vezes dá para sentir um pouquinho dessa torrefação, mas é bem pouquinho. E é interessante também que em alguns casos você consegue sentir um pouquinho de gosto de chocolate, que às vezes até vai um pouquinho de malte de chocolate para dar esse gostinho. Bom, a cerveja é muito alcoólica e às vezes a carbonatação delas também é muito baixa. Então, mas é legal você poder fazer uma degustação de uma Traditional e uma Double Bock para você ver a diferença. E quem sabe, dependendo de onde você estiver e quiser trocar a Traditional por uma Double Bock, eu, pelo menos, se tivesse um lugar bem frio, faria isso. Bom, o estilo Eisbock é da Alemanha também. Eu não consegui achar nenhum rótulo para Eisbock. Não é tão fácil de encontrar, mas também assim, não é uma coisa de outro mundo para encontrar uma Eisbock. Mas aí são cervejas mais, vamos dizer que mais ignorantes, assim. Porque é uma cerveja que pode chegar de 9 a 14% de álcool. Então, assim que a pessoa já lê Bock, e se ela não conhecer, ela remeter a uma Bock, uma Kaiser Bock como ela tomava antes, logo de cara ela já vai pensar, tranquilo tomar, mas se ela tiver 14, 12, 13% de álcool, a pessoa vai assustar bem e vai ter uma surpresa, que não sei se vai ser ruim, mas não sei se vai ser boa, mas vai ter uma surpresa. Isso vai ser uma coisa bem chamativa para a pessoa. Uma cerveja que tem pouca carbonatação também,
E é interessante que algumas Eisbock, elas podem até, o processo dela pode ter sido feito assim, pode ter pego uma Doppelbock, uma Double Bock, pode ter congelado ela para extrair o álcool e refeito a receita e seguindo mais álcool. Então assim, pode acontecer de... A Eisbock, ela ser uma cerveja, que eu disse ignorante, porque as pessoas, elas acabam criando ou pegando formas de Double Bock, por exemplo, e impulsionando elas a mais álcool. Eu nunca experimentei o mais Bock, mas acho que vale a pena experimentar. Bom, vamos para a parte boa aqui. Vou experimentar a Weizenbock, cerveja brasileira. E o bacana aqui, Weizenbock, ela não está dentro do BJCP, dentro das Bock, ela está na parte de Weizen. Mas eu achei interessante, falei, estamos falando de Bock, por que não uma Weizenbock? Mas afinal, o que é uma Weizenbock? Uma Weizenbock é uma cerveja de trigo que ela é impulsionada, às vezes alcoolicamente, para se transformar numa Bock. Então assim, ela pode ser tão forte como uma Eisbock, tão forte como uma Doppelbock, enfim. É uma cerveja de trigo que alguns maltes, vem alguns maltes escuros de trigo também, tem malte de cevada aqui também, mas a parte alcoólica dela é diferente de uma Dunkel, por exemplo, uma Dunkel Weizen. Então ela é denominada como uma Weizenbock. Essa no caso aqui, 355 ml, tem 8% de álcool, tá na temperatura de serviço certa dela aqui. Então eu tinha deixado, pelo menos agora com a geladeira aqui, ela tá 5 a 7%. Tempo real, vamos ver se ela não espuma, que eu não tenho muita sorte. E porta-copo não, o abridor do BioTest aqui me salvou. Bom, eu não tenho copo próprio para a Weizen, então vamos analisar aqui a cerveja bem rápido aqui para a gente ver o que a gente encontra. Bom, primeira coisa, uma cerveja aqui que é uma cor meio mogno assim, uma cor meio vinho, amarronzada, pouquíssima formação de espuma, mas bem pouca mesmo assim. Embaixo você consegue ver que ela até, a parte clara aqui que bate a luz aqui, ela fica mais clarinha no aroma. Malte de trigo, muito claro, né, malte de trigo, acho que é inconfundível malte de trigo. Não dá pra, assim, pelo menos eu tenho o costume de às vezes sentir um aroma de uma cerveja que é um pouco mais alcoólica e dá pra perceber um pouquinho assim, e não, mas o malte de trigo acho que é uma coisa que mais sobressai. Aqui não tem lúpulo nenhum, pelo menos não sinto lúpulo aqui. Bom, é igual uma cerveja de trigo, você sente um pouquinho de malte escuro dela, um malte de trigo escuro dentro dela, e realmente o álcool, aí sim, quando você bebe, realmente o álcool é perceptível. Ela é adocicada, beleza, seguindo o estilo Bock, a cerveja está bem adocicada. Ela tem um amarguinho que não parece ser de lúpulo, parece um amarguinho de malte assim. Difícil de explicar, mas parece um amarguinho de malte, não parece de lúpulo. Mas assim, para quem gosta de trigo, para quem já tomou cerveja de trigo e não quer ficar tomando uma cerveja de trigo agora no inverno, vai atrás de uma Weizenbock, que é muito interessante. É a mesma pegada do trigo, mais alcoólico, mais escuro, e o aroma é muito trigo. Isso é o mais bacana da cerveja. E para harmonizar com essa cerveja aqui, né, com a Weizenbock, eu acho que um queijo Roquefort deve ir bem, mas para aproveitar o inverno, fondue deve cair muito bem a cerveja aqui, você comer um fondue de chocolate com frutas. Então eu vou deixar aqui no vídeo, vai aparecer para vocês, são 3 links de amigos meus da TasteMade, que tem receitas de fondue para vocês poderem ir lá e aprender bem rápido como fazer um fondue bacana, gostoso, e aí você aproveita e pode harmonizar com essa cerveja. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem comprar essa cerveja, tem lá no site da Cerveja Store, então é cervejastore.com.br. Usa o cupom BOTECO para você ter 15% de desconto. Entrega no país inteiro, o frete é um preço bacana, então se você não tiver uma loja física perto, usa o site que é uma das melhores opções. Se vocês forem beber, não dirijam, se forem dirigir, não bebam. E escrevam aí nos comentários aí, se você quiser me indicar uma cerveja do tipo Bock, uma dessas nuances das Bocks, Doppelbock, Maibock, enfim, uma dessas Bocks, quais cervejas vocês me indicariam? Se for beber, não dirija, se for dirigir, não bebam. Até a próxima.